Om Shanti. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta clase del jueves. Hoy es una clase especial porque para esta época, hace un año, mm, partió Nirbhay Bhai, un alma muy especial, quien tuvo un rol especial como secretario general de Brahma Kumaris. Y hoy queremos recordarle compartiendo algunas historias. Para eso invitamos a nuestro hermano Marcelo Bay. Él seguramente tiene muchas historias para comentarnos de él y es un alma muy valiosa para nosotros. Está acompañándonos desde hace 32 años en Colombia y lleva 42 años con Baba. Entonces, bienvenido Marcelo Bay. Bienvenidos también los comentarios o historias que tengan acerca del hermano por acá. Al final puedo estar leyendo para todos esos comentarios. Om Shanti. Om Shanti, gracias Paula Ben, gracias a todos. Espero que me oigan bien, ¿sí? ¿Están escuchando bien? Bueno, sí, hace un año, el día 19, dejó el cuerpo Niver Bai, tenía 86 años de cuerpo, de edad física. Con Baba, él entró en los 50, los años 50. Y bueno, tenía muchos años cuando dejó Baba el cuerpo, entonces. Quero mostrar-lhes aqui solo uma imagem que é, digamos, é essa imagem que aqui vai mostrando mostra, digamos, esses hermanos que eram os hermanos principais de la Yagya nesse momento, quando foi tomada essa foto por la forma como estão e tal, deve ser os anos 80 ou fines dos anos 70, já? Então, bem à esquerda está Ramesh Pai. Ele foi nosso irmão de Bombay Senior, quem cuidou principalmente da área de contabilidade e tudo. Depois, a continuação está o grande irmão Senior, Jagadish Pai, foi o número 2 depois de Brahma Baba, em termos de irmãos. Aí, Brij Mohan Bai, vocês veem que tem um pouquinho de pelo todavia, hein? E ele cuidava mais que nada de relações públicas, não? De toda a parte de relações públicas de Brahma Kumaris, aunque Jagadish Pai era o porta-voz oficial de Brahma Kumaris. Então, Brij Mohan Bai era quem fazia os contatos, quem movia todo. Jagadish Pai era mais uma parte de representatividade de que é Brahma Kumaris, livros, etc. Aí está Didi Mamohini, né? Que foi junto com Dadi Kumarka, e está a continuação, as duas eram as diretivas nesse momento. E temos a Neverbai. Né? E Neverbai, ele em realidade apoiava Anand Kishore Dada, que está a continuação. Esse é o único Dada que estava aí em la foto. Ou seja, Dada aqui no sentido de los que foram fundadores de Brahma Kumaris. Quando eu entrei em Gyan, havia 4 irmãos fundadores. Anand Kishore, e havia 3 outros irmãos que eram da época do começo da Yagya em Sindh. Niver e Anand Kishore, os dois trabalhavam na mesma oficina, já? E aunque haciam coisas distintas, Niver Bai era mais ou menos o que era Brij Mohan Bai, pero para Madhuban especificamente, quando passavam coisas em Madhuban. Então, quando já começou o Om Shanti Bhavan, quando começaram a ter congressos grandes, então a importância de Niverbai cresceu bastante, ok? Mientras que Anand Kishore, ele era como o Jagadish de aí, ele cuidava de cositas, ele também escrevia, ele cuidava de toda a literatura em idioma Sindhi. Esse é um idioma quase morto, já? E ele era o responsável por toda a produção em esse idioma, ok?
De todas essas almas aí, la única que todavía está en el cuerpo ahora es Bridget Moore, por si acaso. Todos los demás dejaron el cuerpo. Los otros dos, tres dados não estão aí porque tinham outras funções que eram menores na época, ou seja, não eram parte dos diretivos. Esse era um equipo diretivo que apoiou as DADs bastante por muito tempo. Yeah? Ok? Vocês podem ir ponendo perguntas também, qualquer pergunta, qualquer curiosidade. Tony Weber, como vem, ele era muito elegante. Hoje estamos falando na manhã aqui na série. Ele era um irmão muito elegante. Se observam de todos eles, se observas com cuidadito, ele é o mais elegante de todos. Já. Ele tinha isso como natural, na parte física. Um, e aunque le gostava muito yoga e tal, ele gostava muito da gente. Ele era muito dado às pessoas, e cuidar das almas, e ser amigo deles. Em realidade, ele com Shiloh Ben, os dois eram a interfaz, digamos, entre Madhuban e os dois estrangeiros. Já. Ambos são de Bombay originalmente, em termos de centro, ok? Niveba estava em um centro que chamava Centro de Waterloo, creio que cambiou de nome, já creio que não existe mais um centro aí, pero era centro como original allá e todo, é onde Brahma Baba venia muitas vezes. Chirubenes de outra parte. E os dois, pois, eram nossa interface. Eles falavam muito bem inglês, então lográvamos comunicar-nos muito mais fácil com eles que com os demais. Não? E ele, especialmente em Nevebai, com os estrangeiros, tinha um certo apeguito. Se ele gostava mais dos estrangeiros. Incluso recuerdo em muitas situações em que havia hindúes e havia estrangeiros, ele sempre falava em inglês. E os hindúes ficavam a ver como entendiam. Mas ele era muito cuidadoso, tá? Principalmente em essa etapa, que foi até quando Dadi Kumarka começou a enfermar-se. Quando ela começou a enfermar-se, ela bajou a viver a Shantivan. Uma das razões é que Mount Abu, sendo na altura, sendo frio, abaixo era melhor para ela em termos de saúde. Pouco tempo depois, o mesmo nível também bajou a Shantivan. Mas até esse momento, estamos falando do começo dos anos 2000, não? Ou seja, minha primeira visita foi em 86. Niveba estuvo aí, sosteniendo-nos incansavelmente los estrangeiros. E principalmente a nós outros, porque ele entendia que nossa vida era diferente, entendia que nós outros teníamos necessidades distintas. Os hermanos da Índia, especialmente os da época que eu fui, eram na maioria muito sencillos. Eles literalmente podiam dormir no suelo. 8, 10, 12 hermanos aí todos no piso. Os estrangeiros não, nos tocava cama, nos tocava colchão, nos tocava todo. Então, ele tem esse rol. Não? E vou comentar coisas que de pronto não se hablaram, porque eu sei que muitos estão falando em Eveba, em Avyakti Paribas estão dedicando muito tempo a isso. Hoje provavelmente será Vogue, não sei, Avyakti Paribas, mas amanhã, né? Definitivamente por um ano, não é importante. Então, isso aqui algumas anotações, não, de como pois funcionava. Primeiro algo que foi de antes de eu entrar em Guiana, não? Antes, ou seja, eu quando entrei em Guiana, quando estava tomando o curso, havia ido o grupo mais grande de Brasil da época, creio que 10. Isso era uma multitud. Já. Você tem que entender que os tickets na época eram $2.000 e os sueldos eram baixíssimos. Era um viagem bastante ingrato, pero íamos por Londres, aí nos quedávamos vários dias em Londres em la ida, vários dias em Londres ao regresso, era bastante bonito essa parte, não? Então, quando eu entrei em Guiana, quando eu estava tomando curso, o grupo estava recém chegando. Dentro de eles havia um hermano, não? Esse hermano eu o conheci um pouco depois. Ele abriu um serviço no sul do Brasil. E ele teve um encontro personal com Baba. Então, depois do encontro personal com Baba, eles gravavam em cassete, não, os encontros.
Então, ele pediu esse encontro e ele foi a donde Nivebai. Ele queria que Nivebai lhe explicara o que Baba lhe havia dito. E quando Nivebai começou a escutar, ele perguntou a ele: "Vas abrir um centro?" E era justamente o que ele ia fazer. Então, Nivebai ele tinha essa conexão muito especial, muito bonita com os estrangeiros. Ele nos explicava, ele sabia explicar, sabia falar, um, tinha um inglês muito claro, falava despacio. Era muito fácil relacionar-nos e interagir com ele. Outra cosita interessante que estava recordando, e vão ponendo perguntas ou coisas que querem escutar aí, era que o amor dele por Baba, por Mama, não? Ele era muito apegado a Mama. Pegado aqui entre comilhas, não tanto como um vício, senão ele gostava muito de Mama, estava muito pendente de ella, de lo que ella hablaba e tudo. Quando Brahma Baba deixou o corpo, então ele nos contava um dia. Estamos aí, não recuerdo o entorno, a situação, mas ele nos contava como ele quedou. Um dia estava em Bombay, mirando pela ventana e dizia: "E a hora que já se foi Mama, já se foi Baba, a hora que já não há, como que dizer, não há vida mais, não quero nada." Então, ele tinha essa parte muito de amor por Baba. A idade comarca, que também era de Bombay, lo chamou a viver a Madhuban. Então, esse foi o momento em que ele saiu de Bombay e foi a Madhuban e quedou aí como residente. Isso foi um câmbio grande para ele. Já. Ele incluso tinha intenções de abrir um centro. Ele uma vez nos compartilha isso, que ele queria abrir um centro. Aunque na Índia hoje hermanos normalmente não têm este rol, um, na época de Baba as coisas não eram tão rígidas assim. Né? Então, Niver Bai foi e hablava, né? Que ele queria abrir um centro. E Baba perguntou, pero para quê? Tu estás aí livre, tu podes viajar, podes ir a outras partes. Vas estar em um centro, já não poderás viajar, já não podes ir a nenhum lado, e te vai tocar cuidar. Mas mais bem seguem esse rol, esse papel que tem. Então, ele falava muito com Baba sobre seus temas personais. Ele tinha certo orgulho, não, de que Baba lo escutava bastante, Brahma Baba. Então, uma vez ele chegou a Madhuban e foi direto a falar com Baba, direto, não? Mas já havia um protocolo estabelecido de como falar com Baba. Uno já tinha que pedir uma cita, não, para falar. Pero Nivebai foi direto a falar com ele. Didi Mamohini, se vocês, os que foram a Madhuban, os que não foram, pois podem ver em vídeos ou quando vai. Quando não entra a Madhuban, então quando vai entrando a Madhuban, a parte, tu entras a la izquierda, tu vês a sala de Baba aí, e a la izquierda uno vê o que é a cabanha de Baba. Opuesto a la cabaña de Baba hay una oficina. Esa era la oficina de Dima Mohini. Entonces, Baba durante el día se quedaba en la cabaña, era su oficina. ¿Ya? Y si tú ves el espacio, la distancia es muy cortita de la habitación, entonces él fácilmente podía ir de una a otra. Entonces ele contava, ¿no? De que ele foi direto à cabanha, pero Didi Mohini saiu da oficina, ele interceptou e lhe dijo, ¿dónde vas? Ele dijo, voy a ver Baba. Ella dijo, ¿tienes cita? Yo dije, no necesito cita, voy a ver Baba. Ella decía, no, tienes que tener una cita. No, yo tengo que ir a ver Baba. Pero si Ramesh Bhai, que también era de Bombay, necesita cita. Y él decía, pero Ramesh Bhai es Ramesh Bhai, yo soy yo. Y los dos quedaron discutiendo. Y en eso sale Baba de la oficina, de la cabaña, e vai e habla de Momohini. Não te preocupes, este hijo sí pode encontrar-se comigo quando quiera. Ele tinha essa facilidade bastante grande. Bueno, quando eu o encontrei, ele já era uma legenda em si mesmo, não? E de todos os estrangeiros, eu veia que ele dava mais atenção aos australianos. Na época, a Austrália era a grande estrela, não? Isso passa em Brahma Kumaris, aunque tem um número grande de Brahmins todavia.
Ellos celebraron sus 50 años el año pasado, hicieron un retiro para 600 almas. Entonces uno puede suponer que ahí debe haber por lo menos 1000 personas brahmins allá en Australia. Eh, Aún así ya no es, digamos, lo que un día fue, ¿no? De la gran mayoría de brahmins en Australia son extranjeros, ¿no? De origen extranjera, hindúes, la mayoría, muchos singaleses, muchos de Nepal. Pero en la época que yo fui, Australia era la gran estrella, ¿no? Australia y Alemania, ¿no? Eran los dos países estrella en términos de cantidad de brahmins, de calidad de servicio. Entonces él le daba mucha, mucha atención a los australianos. Y él un día contó la razón por qué. Didi Nirmala celebró los 25 años en una de mis visitas a Madhubani. Después yo hice los cálculos y veo difícil que ella completara 25 años allá, pero digamos, probablemente era una celebración de 2 años para ella, eso es común, ¿no? Bueno, y esa celebración, pues invitaron obviamente a Nivebai fue, y él habló. Y cuando él habló, ele decía que una de las tareas que más le toma tiempo es hablar con los australianos. Y él hablaba, y la razón es que Didi Nirmala es muy estricta. Entonces todos ellos vienen a hablar conmigo para calmarlos y todo eso, y tranquilizarlos. Nos reíamos mucho. E ele tinha essa parte, não? Ele ajudava os estrangeiros, nos ajudou a todos que vinimos a comer. A navegar as águas que são um pouco, a vezes, tortuosas aí de la vida Brahmin, de todo o que somos como Brahmins. Quando começou Gyansarova, não? Hicieron o que se chamava a Casa de las Dadis, e se esperava que as Dadis se quedaran allá, mas em realidade não. Tati Comarca nunca quis ir allá. E também, pois, a ideia é que no piso de arriba não há que dar os dados, não? Como Niveba e tal. Mas ele tampouco nunca quis ir. Sin embargo, ele foi quem moveu todo o que é Gyansarova, não? É um rol que talvez poucos vão escutar, que é o rol dele que tinha em obras de construção. Aunque ele não era engenheiro civil, ele era engenheiro, se não me equivoco, era engenheiro naval, engenheiro de comunicações. Ele cuidava da rádio, não? Isso era seu trabalho, que é algo bastante importante dentro de los militares. Aún assim, de pronto, porque pensaram, pois, engenheiros e engenheiros, certo? Então, cuidar de uma rádio, cuidar de um puente é o mesmo. Pois. Então, ele começou a cuidar dessa parte. Gyansarova foi o grande projeto que ele arrancou. Mais tarde entendi um pouco a razão estratégica de que Niveba estivesse nessa posição, porque ele era muito dado às pessoas e realmente Brahma Kumaris não temos muitos recursos. Então, ele conseguia construtores que faziam todo voluntários, não brahmins, ou pelo menos amigos de Baba. Então, ele conseguia muitas facilidades desse tipo, não? Gente que ajudava a Baba, que de pronto, se foram outras pessoas a cargo, não ajudariam, mas ele se chegava a los corações dessas almas. Né? E o primeiro grande projeto foi esse, foi de Gyansarova, que ele arrancou. E aí, se a memória me falha um pouco, porque creio que o Hospital Global também foi junto, então os dois projetos foram de la mano, já? Pero de Gyansarova tem uma característica interessante. Então, um dia eles necessitavam um permisso especial para construírem essa, não? Não sei se vocês estavam em uma das classes que vieram e tal. Talvez haya sido Luciano. Não, foi quem vai falava, não, de que em algum momento Baba mandou mensagem dizendo que ela ia comprar muitas terras. E assim Baba começou a comprar muitas terras em várias partes de Mount Abu. Já? Aunque não tinha dinheiro, ou seja, podia comprar a terra, não podia hacer nada com essa terra. E de hecho, cerca de Pandavavan, por detrás, ¿no? Cuando uno sale por la cocina, lo que es hoy la cocina, y ahí uno sale para ir del pueblo, ¿no?
subiu una subidita allá, yo no caí en el pueblo. Ahí hay había como un botadero, como dicen acá en Colombia, de basura, un lugar muy feo, pero en realidad es de Brahma Kumaris, ese terreno. Hace unos años ya hicieron un parquecito, ya le dieron una carita. Entonces, ¿por qué Baba dio esa orientación? De comprar muchas y muchas tierras en Monte Abu, lo que se puede, ¿ya? Entonces se compró toda esa tierra de Gensarova, pero el tema es que es una zona protegida por temas ambientales. De hecho, Monte Abu es protegido por temas ambientales. Que hayamos podido hacer algo allá ya es magia de Baba. Y bueno, y también un poco la falla del gobierno de la India, no creo que tengan mucha capacidad para controlar esas cosas. Pero específicamente Gyansarova foi uma luta um pouco. Não sabemos muito e sim me houvesse gostado perguntar-lhe a ele um pouco mais de como foi o difícil de conseguir Gyansarova. Eu sei que foi bem difícil, bem duro de poder construir aí. Em minha primeira ida a Madhuban, nos levaram a conhecer a terra. Era feíssima, mas quando não vai a Gyansarova, em realidade, a terra anterior, antes de chegar a Gyansarova, isso era igual que Gyansarova. Era uma terra abandonada, de polvo e pedras, solo eso. Pero un gobernador se tornou amigo de Baba. Índia é um país federal, por lo tanto, os governadores têm muito poder. Então, esse governador logrou influir e logrou como que ajudar a Brahma Kumaris. Nós fez um acordo que Brahma Kumaris, se conseguir a terra, pudiéramos construir aí com condições. E as condições são o de la planta solar, que acabou sendo um êxito total e acabou sendo algo que nos ha beneficiado muitíssimo. Ou seja, todo isso vem de meu pai, né? Entender? Agora está a idade de Yankee Park, tanto a parte de abaixo, que é belíssimo, e ha hecho tanto serviço para os dobles extranjeros, como a parte de arriba, que todavía eu não he ido a construir, a ver, que é a parte onde há cultivos, ¿no? de mangos e todo isso. ¿Ya? Então, houve umas condições que se impusieron a Brahma Kumaris para construir aí. Pero Nivebai nos compartia que tinham que mandar o plano já, ou seja, como seria, como quedaria Gyansarova. E tinha que ser já. Na época não havia celular, não havia nada. Os engenheiros não estavam presentes. Eu conhecia um engenheiro a cargo, não estava, ou seja, não havia nada presente aí. Ele estava em sua oficina e literalmente tinha que fazer algo e mandar por fax. Então, como era engenheiro de comunicações, pois eles se sabiam dibujar, ou seja, uma parte boa. Então, ele simplesmente ele dizia não que ele se conectou com Baba e dibujou, já? Donde quedaria o auditório, onde quedaria. Ele tinha a visão de ter dois lagos, uma visão que nunca se completou 100%, mas espero que algum dia se dê. Aí nos charquitos, aí, e eles têm, quando há água, há água. Se não há água, não há. Igual, a visão dele foi grande, porque afuera de Gyansarova, justamente, de hecho, um pedaço da terra de Gyansarova, o governo la tomou hace, por aí, que foi na época de Covid, antes de Covid, ou seja, uns 5 ou 6 anos, o governo nos quitou um pedaço da terra de Gyansarova, e aí será uma represa, ou seja, que se a visão dele acabou sucedendo de alguma maneira. Então, literalmente, ele hizo el dibujo. Esse dibujo é praticamente o que é Gyansarova hoje, ¿ya? E mandou esse dibujo aí por fax. E com isso logramos a autorização para construir Gyansarova. Global Hospital, de novo, ele tinha essa característica de ter muitas amistades e tal. Então, isso foi o sonho de um irmão, o Dr. Mehta, também de Bombay. Dr. Mehta era o presidente da Sociedade Oncológica da Índia e ele foi o médico que tratou a Dadi Gulzar, e Dadi Gulzar realmente, essa sim foi uma conversão, porque ele, como médico, nunca havia visto uma paciente reaccionar dessa maneira ao câncer. Um câncer bravíssimo, duríssimo, que ele deu a Dadi. Então, você vê, o negativo termina sendo positivo. Ele quedou encantado com Baba.
E ele tem muitos e muitos, inumeráveis contatos, uma pessoa muito bem conectada, especialmente aí cerca de Mount Abu, está a zona de Esmeraldas. Então, ele era muito conectado com os esmeraldeiros e, obviamente, com toda a sociedade médica. Então, ele teve esse sonho de que aí, em Mount Abu, houvesse um hospital. Já. E, claro, a ideia é que fora Brahma Kumaris, mas Brahma Kumaris não teremos hospital, não teremos escola, não teremos nada disso. Já. Então, o que se hizo foi como na fundação, Brahma Kumaris é parte da fundação. Pero principalmente al começo, todo dependia de Brahma Kumaris, ok? Todo dependia de Brahma Kumaris. Então, foi interessante o processo aí de como funcionou. E como Nivet Bai, ele tinha como esse poder de conseguir e convocar todas as almas para apoiar isso. O Dr. Pratap nos leu a mulher martes passado, pela outra semana. Ele nos contava, não, como ele estava aí sentado em sua oficina, em seu trabalho, e Bai lo chamou. E ele foi a ser o diretor, está aí de diretivo, todavia, depois de tantos anos. Então, Nivebai tinha essa especialidade em termos de projetos. E depois disso, todos os grandes projetos da IAG, Nivebai estava à frente. Ele era o responsável por todo o projeto, por todas as coisas. Aunque, claro, na prática havia engenheiros, havia todo o personal correspondiente, pero ele era a pessoa responsável. E assim que quando vamos a Madhuban, vamos a comer de lo que deixou Niverbai, vamos a tomar de lo que deixou Niverbai, todo estará presente. Muitos chegaram depois, se alguém quer pôr perguntas aí, podem colocando no chat, ou incluso alguns de vocês conheceram Niverbai, se querem também podem colocar comentários, não, sobre Niver, de sua parte, também é interessante. Outra coisa, ele tinha muito bom humor. Ele era muito chistoso. Não, não é tão comum, já? Em la Índia, há essa coisa, essa meio peleia entre Delhi e Bombay. Já? É uma peleia clássica. Já? Incluso quando uno vê a composição da Yagya, a foto que mostrei há pouquinho, não? São as duas Dades. Didi Momohini foi quem estabeleceu Delhi e Dadi Kumar que estabeleceu Bombay. Aí está sempre. Já? Então, claro, a Yagya nunca alimentou essa competência, mas foi verdadeira. Mientras Delhi, por exemplo, havia um montão de centros, não? Ou seja, 50 centros e tudo isso. Em Bombay eram muito pouquitos, quase nadie aparecia. Também Bombay tem é caríssimo, é uma fortuna. O centro que foi cuidado por Dadi Kumar, que é de uma zona de Bombay chamada Gandevi, e aí era onde Jani Verbai ao final estava antes de ir-se a Madhuban. Este centro é um apartamento gigantesco, eu he conhecido e he visto muitas vezes. E esse apartamento custa o mesmo que uma penthouse de Manhattan, ou seja, de Nova York. É caríssimo a coisa. Né? Então, claro, para estabelecer os centros em Bombay foi bem difícil, foi bem duro, foi super complicado e tudo. Então, bueno, aí vem a parte do humor aí dessa discussão entre Bombay e Delhi, porque Delhi sim são famosos pelos chistes, eles são famosos, já? O sea, e todas as irmãs essas que vêm de Delhi, as irmãs de Rússia, Mohini e Didi, são irmãs que quando eu cheguei em Indiana eram famosas pelos chistes, quase sempre contavam um chiste, quase sempre. Pero los de Bombay não, los de Bombay, Didi Nirmala, super séria, ok, ou seja, não, realmente não eram de chiste para nada. Pero Niver e Ramesh Bai também eles saliam del molde, então eles tinham muito bom humor. Então, aqui eles contam algumas cositas, alguns chistes ou bromas que ele hacía. Hay uma que ele me hizo a mim, essa sim não vou contar. Pero bueno, hay uma que era com Shiloben, não? Então, Niver Bai não lhe gostava muito ir a programas e coisas assim, não? Mas quando alguém queria invitá-lo, sabia que tocava invitá-lo com tempo, avisar com tempo. Ele era muito tranquilo, não? Por isso essa ideia de que ele era um bom yogi, ele gostava de quedar quieto.
Então havia um programa especial e Chilo Ben, eu estava aí, não, estava aí afuera, à entrada de Pandababa. Então estávamos aí sentados, não recordo quem, mas éramos vários aí. Então Chilo Ben aparece e disse a Nive Bai, como eu estava aí, eles falaram inglês, e aí ela dizia, Nive Bai, é um programa, te estão invitando e tal, para que vai. Então Nive Bai disse, não, não quero ir. Mas bem, vê tu aí, Chilu. Aí Chilu Ben foi e disse, pero es que yo no soy senior, no puedo ir ahí. Tony Vebai la miró y dijo, mira, yo conozco una muy buena peluquera allá en Bombay. Ella te va y tiene el pelo un poquito de blanco y con eso ya eres una senior. Y ahí puedes ir dar charlas. Esse era um pouco o humor. La outra, eu vi tantas escenas de humor aí. Bueno, hay una que es clássica, não? De Nevers, ele hizo o quadro de la escalera, não? Esse foi um dos grandes produtos de su servicio a Baba, ¿no? Eso fue antes de Brahma Baba dejar el cuerpo. Baba, de hecho, menciona en muchas veces, habla del cuadro de escalera, que es primera clase, está muy bueno y tal. Y Nivebai fue quien lo hizo. O no sé si él dibujó, aunque, como ya dije, él sí sabía dibujar, pero tal vez ele haya tomado ayuda de otras personas. Pero ele foi responsável por esse quadro. E os hermanos contam que era muito, muito difícil com Brahma Baba, que Brahma Baba lo corrigía todo, no dejaba nada quieto. Todos los hermanos ya iban a mandar imprimir el cuadro y Brahma Baba iba y hacía una cosa. En la época no había computadores, no había nada, era con blanquitos, sí, algunos ahí son de esa generación que usaban la pintura esa para pintar y tocaba escribir por encima. Entonces, creo que esa fue la razón, él no contó si esa fue la razón o no, pero cuando finalmente él tenía el cuadro final, ele chegou a Chantivan. Chantivan não existia na época, não? Nós chamávamos aí a Talete. Talete é como a localidade, não? Assim se chama. Isso, porque nós estamos em Abu Road abaixo. Não? Abu Road é lejos, são quase 20 minutos de aí. Então, realmente aí, Chantivan e todo isso, onde se queda Talete, não? E Talete, Brahma Kumaris tem uma finquita, uma casita. Eu recuerdo uma vez que passamos por allá, nos deram caña de açúcar, dulce. Eu recuerdo hasta hoy lo dulce que era caña de açúcar. Bueno, entonces Nivebai foi, chegou, então chegou a Talete primeiro. Era uma costumbre de muitos desses sínios, não? Eles chegavam, se banhavam, porque o viagem era duríssimo, duríssimo, em trem lleno de polvo, eram trenes que tardavam horas e horas. De Bombay eram 2 trenes, não havia trem direto. Já a mim me tocou na época que todavía não havia trem direto. Então, wow, uma vez me quedei 8, não, 2 ou 3 vezes me quedei 8 horas esperando o seguinte trem. Então, sempre era viagem muito duro. Então, os irmãos chegavam, as dades, os senhores principais, não? Se banhavam em Talete, na finca. E já quando subiam, já estavam refrescados, não? Então, podiam ir direto a encontrar-se com Baba. Pero ele foi direto a tomar desayuno. E ele decidiu deixar o quadro em Talete, porque aí creio que era a impressora, já devia estar começando a impressão, ou devia ser cerca de aí. O Ibrahima Kumaris tem uma editora gigantesca, um monstro, que queda por el lado de Sirohi, que é como a capital dessa província da Índia. É enorme, é enorme. Já? Pero na época era todo muito. Então ele Bebai chegou aí e iba a tomar desayuno, iba a começar desayuno quando aparece Brahma Baba. E Brahma Baba nem sequer o saludou, perguntou onde está o quadro. Que creio que Brahma Baba sentiu que ele queria fazer trampa, não passar o quadro por ele e já mandar a impressão. Então, Niver dijo, está abaixo em Talete. Então, Brahma Baba dijo, eu quero vê-lo, antes de imprimir, não quero vê-lo. Ele dijo, ok, vou a tomar desayuno e bajo e lo traigo. Aí ele mirou a irmã a cargo da cocina, não? Bolidade, e le dijo,
no le dé desayuno a ese hijo mientras no traiga el cuadro. Então, a broma também era de ambos lados. Era também do lado de Brahma, incluso de las Dadis, não? A outra história é com Dadi Kumarka. Dadi Kumarka era a que hacía coisas, não? Ou seja, Didi Momohini já era uma pessoa com certa idade maior. Quando Mama deixou o corpo, Didi Momohini e Dadi Kumarka foram a Madhuban. Didi Momohini como que reemplazou a Mama, e Dadi Kumarka era sua assistente, ou a que estava ao lado dele, não? Pero eram considerados como iguais, praticamente. Pero Didi Momohini sempre foi maior, sempre foi Didi, não? Foi a irmã maior. E, claro, não se podia esperar que Didi fuera a ser folhetos, por exemplo. Pero a Dadi Kumarka sim. Então, Baba um dia quis fazer uns folhetos e mandou a Dadi Kumarka, e Dadi Kumarka foi a um lugar a hacer folhetos e levou a Niverba. Não se pudo, não se logrou, não se hizo. Bueno, tardou um pouco e tal. Toda a história foi que um dia Dadi Kumarka recebeu um telegrama e começou a rir-se. Então Niverba quis ver que era o telegrama e o telegrama dizia: Vê, porque estás com esse hijo aí, te dejaste influir, por isso não estás fazendo as coisas como deveria. Então, essa era como a bromita entre Niver e Brahma Baba, ¿no? Tenían esas cositas ahí. Bueno, la otra cosita era también que Niver Bai não era, que alguém pergunta qual era a principal especialidade de Niver Bai. Ele não era de classes. A todos les gostava a classe de Niver, mas na prática era praticamente uma classe que ele ha dado como 1000 vezes, com pouquitas variações. E ele não era de classe, não era como Ramesh Bai. Ramesh Bai, eu recomendo, se um dia podem escutar alguma classe dele, são classes excepcionais. O Jagdish Pai, nem sequer hay que falar, não? Ele era pois, um erudito, era uma pessoa super especial. Então, o dele não era classe especial. E aunque falam que Niver Bai era yogi, eu realmente não recordo a Niver Bai conduzindo meditação nunca, sentado em yoga. Ele era muito tranquilo, ele era muito quieto, ele tinha sua oficina, se quedava aí. Ele era muito tranquilo. Né? Toda a especialidade dele, para mim, era personas. Ele era uma alma que conectava com outras almas muito facilmente. Já quando no ano 90, ou seja, quando Gyansarova foi inaugurado, eles já começaram a pensar em Shantivan. E a ideia original de Shantivan era ser como como seria em espanhol, em inglês, em La Índia es colônia se chama, é como um conjunto cerrado. ¿Ya? Entonces, lo que ellos queriam fazer em Shantivan, que já tinham a tierrita, la finca, já haviam comprado mais terra, ou seja, a terra se havia expandido, era construir uma pequena cidade Brahma. Esse era o que Nivebai. Nivebai tinha dois sonhos que não foram concluídos. Um era construir uma pequena cidade Brahma e outro era construir uma universidade Brahma. E aunque ele dijo, uma vez conversando com ele dijo que lo de la universidade já havia desistido, toda a metodologia era abominável, era uma coisa gigantesca, muito, muito difícil. Eu creio que todavía esses dois sonhos são dele. E assim como eu falava aqui, ele não conseguiu llenar os lagos de Guianzaró, mas sim conseguiu atrair uma represa aí afuera. Eu não dudaria que em algum momento Brahma Kumaris sim tenha uma cidade, já está o centro, se chama Centro de Retiro Global, que queda mais ou menos entre Ahmedabad e Mount Abu. O sea, não é por la mesma via, ¿no? Pero é, digamos, em essa distância. E aí muitos brahmanes estão comprando casas, não? Luciana comprava, não? Que ela tinha sonho de comprar uma casita allá, tudo, não? E aí estão comprando muitos brahmanes casas para viver aí nessa vila.
Pero es una ciudad. Están construyendo como si fuera una ciudad en Gujarat. Já está construído, creo. Já pode comprar, já pode chamar aí compra, vamos, vamos. Já. E lo de la universidade, isso sim, quedou em stand-by, nunca progressou. Já. Me imagino que um dia sucederá o que passou com o hospital, que não é de Brahma Kumaris, mas Brahma Kumaris hace parte da junta e provê personal administrativo. Isso fazemos com o Hospital de Mount Abu e também um dos hospitais mais grandes de Bombay é administrado por Brahma Kumaris. São voluntários, são rendidos, são brahmanes rendidos que não ganham nada por fazer o que estão fazendo. É incrível. Pero trabalham 10 horas, 8 horas, sei lá o que seja, aí estão trabalhando. É incrível. Então, eu creio que a universidade acabará sendo isso. Tony Verbai, ele tinha essa habilidade, não, de conseguir pessoas, de unir a gente. Ele tinha esses sonhos, ele conseguia concretar algumas coisas, ele conseguia ser. Então, quando havia essa ideia de fazer a cidade aí, havia um engenheiro, a esposa Cita, incluso recuerdo o nome da esposa, ela trabalhava no Hospital Global, junto com a doutora essa que é super famosa agora, Sujata. Ya. Sujata y ella eran recepcionistas en el Hospital Global. No creo que Sujata coloque eso en su currículum, de que era la recepcionista, pero eso era. Entonces, el esposo de Sita era ingeniero y entonces ellos me llevaron a ver una colonia en Rajasthan y, y ellos me contaron de ese plan, que iban a construir una ciudad así. Então, Niver Bahia era assim. Ele conectava pessoas. Eu creo que essa é a especialidade. A família Lockheed de Niver Bahia, não sabemos nada. Todos os seniors, eles chegaram e se entregaram abaixo. Alguns seniors trajeron outros membros de sua família. Niver Bahia, eu sei que alguns membros de sua família se tornaram brahmins, pero nunca nos dijeron nada, nunca falaram nada. Hoje eu compartilhei na manhã, não? Hace 2, 3 anos, eu estava visitando o Dr. Pratap, o diretor aí do Hospital Global, todos os anos vou e visito. E estava sentado aí, quando de repente chegam esses dois senhores Sikhs, com seu turbante, sua barba e tudo. Pero um deles, eu miro e, quer dizer assim, era Nirver. Pero era Nirver. Pero eu dizia, não, pero Nirver não tem turbante e Nirver não tem barba. Então, claro, aí me comentaram, era primo hermano de Nirvana, ¿ya? E ele dizia que sim, desde que eram jovens, los confundiam os dois. Eu sim tenho, creio que eu sou talvez um dos poucos Brahmis que conheci como seria Nirvana se não se tivesse tornado Brahmi. Vai ser igualito aí. Pero não, a família Lockheed de Nirvana não ha sido assim tão, pues não han aparecido. Algumas almas eu creio que eram familiares, não, por a maneira como ele os cuidava, já. E claro, como eles do Punjab, Haryana, ele dava preferência para pessoas do Punjab. Dr. Pratap é dessa zona, ou seja, todos os que giravam ao redor de Nivé praticamente eram de, perdão, Dr. Pratap era dessa zona e ele atrajo essas pessoas. Nivé, como era de Bombay, ele traía muita gente de Bombay. Ou seja, ele cuidava muito. E Sikhs, não? Ou seja, muitos dos Sikhs tomaram ajuda e suporte de meu pai. Ele era o irmão que, de alguma forma, se algo passava, algum irmão rompia uma mareada, incluso, ele ajudava essa alma de alguma maneira a estar em alguma parte, a ir a algum lado e tudo. Já. Ou seja, ele estava sempre presente aí. Ok? Paola, não sei se eu só vi essas duas perguntas, não sei se Hay alguma. otra pregunta. Sí. ¿Siempre se recuerdan a los 5 Pándavas del Mahabharata? ¿Mirveibai hace parte de esos 5 Pándavas o son los dadas que mencionabas al principio?
Pues en realidad sí, pues se hablan de los 5 Pandavas del Mahabharata, pero en la Yagya nunca hubo 5 hermanos grandes y claves. Bueno, en realidad los 5 Pandavas tampoco eran grandes y claves. O sea, realmente de los 5 Pandavas había un Pandava que fue que más se resaltó, Arjuna. El segundo Pandava, Yudhishthira, que era el comandante. E Bhima, que era peleador, ele peleava com todo mundo. Ele era muito forte. E os outros 2 Pandavas eram mais desconhecidos. Então, se uno tomar em termos de memorial, sim, havia a Trimurti Pandava, que Baba hablou em uma mole uma vez. Essa Trimurti era Jagdish Bai, que era o grande símbolo, Niver Bai e Ramesh Bai. Esses eram os 3 símbolos principais da Yag. ¿Okay? Los Dadas, el único Dada sí que se resaltó por su servicio a la Yagya fue un Dada que dejó el cuerpo mucho antes, en los años 50, fines de los años 50, que fue Dada Vishvakshor. Ele era sobrinho de Brahma Baba, e incluso Daddy Yankee cree que ele será uma das 8 joyas e todo, por toda a dedicação que tem. A esposa de él era uma das mensajeras de trance mais importantes também, ou seja, que era uma família muito afortunada. Pero não, eu creo que aí não estarão os 5 Pandavas. O sea, a ideia do memorial que Baba explica em Las Mules es que por um lado estavam os Pandavas, que eram 5, e por outro lado estavam os os Kauravas, que eram 100. Então, o que Baba queria mostrar é que os Brahmins somos muito pouquitos comparado com os Kauravas, que são demasiados. Então, era mais em termos de proporção, aí sim esse memorial está. E Arjuna, Baba sempre identificou como sendo Brahma Baba. E pelo menos em uma mole, Baba também disse que Brahma Baba era Yudhishthira. O sea, esses 2 eram Brahma Baba. Pero os demais, não. Niver-Bai não tem um memorial realmente que Baba haya identificado. O único que tinha um memorial era Jagdish Bai. Jagdish Bai, em realidade, tem vários. Jagdish Bai é conhecido como Ganesh, como Vyas e também como Sanjay. Pero Niver-Bai não. Niver-Bai não. Há outra bromita aí que também me haviam dito, Niver Bai de hecho havia contado essa broma. Pero eu la vi. Creo que foi a última vez que Niver e Daddy Yankee estiveram no escenário juntos. Depois Daddy Yankee começou a perder um pouco a capacidade de falar e tudo. Essa foi a última vez que os dois estavam aí funcionários, os dois funcionários. E Niver sempre se sentava com Daddy Yankee. Os dois como que eram muito cercanos. Daddy Yankee suportava, apoiava Niver muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Em las tareas, por exemplo, o Hospital Global, ela apoiou Niver de forma incondicional. Realmente foi muito. Então, a palavra Nirver significa que não há hostilidade para ti. É um nome muito comum de los Sikhs. De hecho, se tu buscas Nirver em Google, vas a encontrar um cantante aí Sikh, com seu turbante, sua barba e todo. Esse tipo é famoso, creio que se chama Nirver Asran. Então, Niver é um nome comum, mas significa que não tem inimigos. Já? Então, Dade estava hablando, não recordo o que era, nada, mas foi a última vez que os vimos. E de repente ele falou isso, não? E a tradução dizia de que tu não tens inimigos. Então, Niver estava ao lado dele. Então, ele falava em hindi, Nirver, Nirver, e assim apontando hacia ele. E ele se moria de rir. Ou seja, ele pôs uma sorrisa porque ele sabia que ele estava burlando-se dele um pouquinho, hablando la classe, hablando Niver, como que haciendo isso. Uma vez, por exemplo, sempre havia a questão de quem habla primeiro. Já?
y a veces no era tan claro, ¿no? Porque, pues, quando estava a diretora da comarca, obviamente, ela era a que falaria primeiro, não? Depois, quando a Yankee já se tornou a diretora, também era protocolo. Mas depois de la diretora, não havia tanto protocolo, e era mais ou menos tipo quem está ao lado. Hoje em dia, Brahma Kumaris se ha tornado muito protocolar, pero na época que não. Então, falava da comarca e simplesmente passava o microfone à pessoa ao lado, e a outra, e a outra. Então, uma vez, isso foi tão chistoso, porque le deram o microfone a Daddy Yankee, pero o Niver estava a seu lado. E Niver sí se havia quejado de que não lo dejavam hablar, ou que lo invitavam de últimas. Uma vez lo invitaram e não sei o que passou. Em meio de lo que ele estava falando, puseram uma música e aí terminou o programa. Então, ele se quejou uma vez. Já. Então, quando lhe puseram o microfone na mão da Yankee, lo passou a Niver. O Niver, claro, não vai tomar microfone de idade. Ele disse assim. Pero ele hizo assim e da Yankee começou a empurrá-lo para ele. Então, ele foi empurrando de volta e em um rato os dois estavam peleando aí por el micrófono, pero para dar al outro, não para tomar o micrófono. Sino, pero uma pelea entre os dois aí, pero com risas, ¿no? O sea, os dois estavam rindo e da Yankee le empurrava o micrófono e Nirvela empurrava de volta o micrófono. Isso foi muito chistoso. Essa cena também recuerdo. Bueno, no sé, ¿hay otra pregunta, alguna cosa más? ¿Alguien quiere preguntar? De esa alma tan especial, ay, los que no fueron a Madhuban no lo van a ver, encontrar. Pero ahora ahí hay una sala de baba en la casa de Niver en Shantiban. Deben ir a visitarla. Wow, es poderosísimo, muy poderoso. Ya hicieron muy bien, quedó muy bonito, extremadamente sencillo, pero la vibración es poderosa. Ya son dos recomendaciones, es esa sala y la sala de la Dipulsar, que era en la casa donde ella vivía también. Son dos lugares poderosos. Pero bueno, ¿algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Germán, ¿qué pasó? ¿Qué va a compartir? Pues por ahora no hay nadie más, a no ser que levanten la mano para compartir alguna historia o algo que hayan vivido acerca del hermano. Si no hay nadie, pues podemos Terminar. terminar hasta ahí. Bueno, bueno, les deseo lo mejor a todos ahí, que estén muy bien. Recordamos a esos seniors, no con nostalgia, tristeza, ¿ya? Sino recordamos en términos de, bueno, que nos dejan, que nos enseñaron, ¿ya? Nivebai logró ser un miembro no solo efectivo de la Yagia, él era, él era como imprescindible, ¿ya? Llegó un momento que ya la Yagia no podía prescindir de sus servicios. E recuerdo que uma vez ele ia viajar, já tinha todo programado na gira, não sei por onde aí. A de comarca não o deixou sair, não o deixou ir. E então ele se tornou isso. Então, creio que para nós o importante de conhecer, escutar essas histórias, é entender como o Baba pode actuar em mim. Ou seja, eu posso ser como Niverbai, todos aqui poderíamos ser como Niverbai, já, especialmente Niverbai. Ele era de los grandes seniors, el más común, el más asequible ahí de todos, ¿ya? O sea, más que Brij Mohan, más que Ramesh, más que Jagdish. El nivel Bai era muy, muy ahí, ¿ok? Espero que los que no fueron a Madhuban puedan ir y puedan allá también conocer todos los memoriales que él dejó. Los memoriales que Nivel Bai dejó van a servir durante décadas. Bueno, espero que no haya décadas, pero bueno, van a servir hasta el final, Shantiban, Global Hospital, Hospital Global, todo eso. Bueno, Entonces, hermano, muchas gracias por todo lo que nos compartes. Esperamos que nos acompañes en otra clase del jueves. Nos quedamos recordando a Baba y a través de tu Driste. Gracias a todos también por compartir Om Shanti.
आपको न हम भूल पाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। दिया आपने हमें जो। E Om Shanti, podem prender os micrófonos, querem saludar aí a todos. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, gracias a todos, Om feliz Shanti, día. Oiji, muchas gracias por Shanti, compartir. Brother. Om Shanti, Marcel White. Nós vamos Om em Shanti. 3, 2, 1.